Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês quais são os motivos que eu tenho para ter cada um dos meus cartões e eu quero mostrar para você como você faz para montar a sua carteira utilizando aqui como base, como exemplo, os motivos que eu tenho os meus cartões de crédito. Então eu vou mostrar cada um deles, como se eu pago anuidade, se eu não pago, e daí você vai verificar o porquê eu utilizo cada um deles e você consegue bolar uma estratégia para ter a sua carteira de cartões e conseguir definir quais são os melhores para você utilizar em cada tipo de situação. Fala pessoal, meu nome é Marcelo, sou a pessoa que cria os conteúdos aqui do Real Racer. Vamos sem enrolações começar aqui no vídeo. E claro, já quero deixar avisado que se esse assunto te ajudar, se esse assunto for interessante para você, deixa seu curtir, se inscreve no canal e enfim, vamos lá. Bom, o primeiro cartão que eu quero falar é basicamente esse daqui, ó, que vocês estão vendo, o The Platinum Card American Express The Platinum Card, e o porquê eu tenho ele e porquê ele faz parte da minha carteira, tá? Hoje ele é o meu cartão principal que eu tenho, então ele é um cartão que eu utilizo aqui no meu dia a dia, tá? E eu tenho ele basicamente porque ele é fácil de isentar a anuidade, e eu comecei a pagar a anuidade somente recentemente, mas eu já tenho um planejamento de como eu vou isentar essa anuidade. Para quem é meu aluno, enfim, do Real Milhas Academy, então do método Black na carteira, sabe, porque vocês têm acesso a como fazer isso, tá? Então eu vou executar uma estratégia para retirar essa anuidade, tá? E é fácil de isentar essa anuidade, e eu tenho ele também porque ele dá bons acessos às salas VIPs. Então quando você vai fazer algumas viagens, você tem bons acessos às salas VIPs. Então pessoal, esse aqui é o meu cartão que eu utilizo basicamente no dia a dia, que eu utilizo para pagar praticamente tudo que eu não uso os outros cartões. Os outros cartões têm motivos específicos para cada um deles. Então tudo que eu não vou pagar, por exemplo, com os outros cartões, eu pago com esse daqui. Ah, por exemplo, eu preciso pagar a conta de internet, eu pago com American Express The Platinum Card. Eu preciso pagar, por exemplo, vou comprar uma roupa, pago com esse cartão. Ah, preciso comprar um eletrodoméstico, pago com esse cartão. Ah, vou num restaurante, pago com esse cartão. Então, basicamente, tudo do meu dia a dia que não seja específico de algum outro cartão, eu pago com o meu Amex The Platinum Card, Amex TPC, tá? Como eu disse anteriormente, comecei a pagar a anuidade recentemente, mas vou retirar, e quem for meu aluno sabe como que a gente faz para retirar essa anuidade, tá? Segundo cartão que eu utilizo é esse daqui, basicamente, Pão de Açúcar Visa Platinum, tá? Esse daqui eu utilizo ele. Eu utilizo ele para quê? Eu utilizo ele basicamente no mercado, que é na rede Pão de Açúcar, que compensa bastante utilizar esse cartão na rede Pão de Açúcar, tá? Então o que eu tenho de vantagem é basicamente desconto sendo cliente da rede e ainda mais desconto pagando com o cartão da rede, que é o cartão Pão de Açúcar, tá? Pra você ter uma ideia, esse daqui é um banner daqui do aplicativo do Pão de Açúcar e tem uma promoção aqui de 60% off, e se você pagar com o cartão Pão de Açúcar, você ganha mais 20% off. Então tem vários produtos ali no aplicativo que você consegue selecionar que você tem desconto só por ter o cartão de crédito, por estar pagando naquele cartão de crédito do Pão de Açúcar. Então isso acaba sendo bem vantajoso para mim, porque em média, em um mês eu tenho cerca de 10% do que eu compro lá de retorno para mim, tá? Então, e eu não pago anuidade nele, então acaba compensando muito. Mesmo que eu pagasse a anuidade dele, ainda compensaria, porque o que eu recebo de volta ali nas compras, o que eu recebo de volta, né, de desconto ali nas compras na rede Pão de Açúcar, seria maior do que a anuidade. Então, mesmo assim, compensaria manter ele para mim, tá? Então, pessoal, esse daqui é um segundo cartão que eu utilizo. O terceiro é o XP Visa Infinity, que eu voltei, na verdade, a utilizar recentemente por uma situação específica, que é basicamente o quê? Eu comecei a utilizar ele para abastecimentos, que ele teve boas ofertas de abastecimento. Ele não tem anuidade e é um cartão fácil de conseguir. E esse exemplo de abastecimento que eu tô falando para vocês é basicamente isso daqui, ó, da Shellbox, que você ganha 10% de dinheiro de volta pagando com o seu cartão XP. Na verdade, você não tem que pagar somente com o cartão XP, você tem que fazer essa transação através do aplicativo da XP. Lá tem o Shellbox, aí lá você vai selecionar o seu cartão e daí você faz esse pagamento e ganha 10% de volta. Eu achei muito interessante porque praticamente a cada 10 litros que você coloca no seu tanque, um saiu de graça, tá? Então isso daqui é muito, muito, muito bom. Então eu utilizo meu cartão XP somente para fazer isso. E como a XP, já aconteceu na verdade com muitas pessoas, inclusive comigo, de pegarem os dados do cartão, que eu não sei como, porque eu nunca tinha utilizado até então, quando aconteceu comigo, pegarem os dados do cartão e fazerem compras aleatórias em alguns sites aleatórios. Eu consegui, né, bloquear isso, mas atualmente, para não cair nesse tipo de golpe, para não tentarem utilizar os dados do meu cartão XP, que muito provavelmente vazou de alguma forma, eu deixo esse cartão sempre bloqueado. Aí quando eu vou fazer esse abastecimento, eu desbloqueio ele, depois que fiz o pagamento tudo certinho, eu bloqueio ele novamente, tá? Eu só utilizo o meu cartão XP para isso. Ele é muito interessante porque ele também te dá acesso à sala VIP e tal, mas o que eu acho interessante nele é que ele não tem anuidade, e ele é fácil de conseguir e você consegue até 1% de cashback em todas as compras se ele for o seu principal, tá? Outro cartão que eu tenho que eu não pago anuidade que eu acho interessante é o Azul Visa Infinity, mas eu tenho ele, mas eu não utilizo ele pelos motivos que a maioria utiliza. Esse daqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, o Azul Visa Infinity, tá? A maioria das pessoas utiliza esse cartão para conseguir o Companion Pass, mas eu não utilizo ele por causa disso. Eu utilizo ele basicamente por descontos na Azul que eu consigo, aluguel de veículo com a parceria Azul Infinity, porém a gente consegue fazer esse aluguel de veículos na parceria com o Azul Visa Infinity
sem ter um cartão Azul Visa Infinity, tá? Eu também deixei esse hack lá também pro pessoal que faz parte do Real Milhas Academy, né? Enfim, se você quiser fazer parte, eu vou deixar alguns links aqui, mas não é um vídeo de propaganda, mas é só para deixar registrado, que vai estar aqui na descrição, tá? Outro motivo é porque eu me torno diamante na Azul tendo esse cartão de crédito, tá? Então, eu acho ele interessante por causa desses pontos. E eu tenho ele principalmente porque eu consegui 2 anos sem anuidade nele, sem ter que pegar aquelas metas de gasto, sem ter que investir nada, enfim. Só executando algumas estratégias que também os alunos sabem basicamente o que eu fiz e o que eu vou fazer para isentar os próximos anos de anuidade nele, tá? Nada muito complicado, mas tem estratégia para fazer isso também, tá? Ele não é o meu cartão principal pelo fato de eu não ter interesse no Companion Pass. Tá? Para quem não sabe, o Companion Pass é quando você atinge uma determinada quantidade de pontos puros acumulados através desse cartão. Você pode emitir 2 passagens para alguém voar contigo totalmente de graça. Então você emitiu sua passagem, por exemplo, Viracopos Portugal, e você tem o Companion Pass, você consegue emitir a mesma passagem, né, a mesma, idêntica à sua passagem de ida e volta, por exemplo, Viracopos Portugal, para uma segunda pessoa totalmente de graça, tá? Então, são 2 nacionais que você tem direito, ou então uma nacional e uma internacional, mas eu não tenho interesse no Companion Pass atualmente, por isso que ele não é o principal. Se eu tivesse interesse, ele com certeza seria o meu principal, que é um benefício bem interessante, tá? Então, Azul Visa Infinity é o meu outro cartão. O próximo é o Elo Dynasty, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O Elo Dynasty eu tenho ele aqui também, que é basicamente esse daqui. Uma coisa que eu tenho que falar para ele, é um cartão bom, só que eu tenho utilizado cada vez menos o meu cartão Elo Dynasty, tá? Cada vez menos eu tenho utilizado ele. Aconteceu algumas coisas desde quando eu consegui esse cartão que eles acabaram diminuindo os benefícios desse cartão e também a forma de isentar a anuidade desse cartão é mais difícil do que a The Platinum Card. Então, eu acho mais interessante, se for para manter um dos dois, né, para manter eles isentos, para conseguir isenção de uma forma mais tranquila, eu prefiro manter o The Platinum Card, porque de acordo com a utilização que eu tenho em vários cartões, eu não focaria 100% dos meus gastos em um só, porque é mais vantajoso eu fazer essa distribuição pelos benefícios que cada cartão me dá. E como eu não vou focar total minhas despesas em um cartão só, eu prefiro ter um que seria mais fácil, mais tranquilo de conseguir isenção do que um mais difícil. Então, hoje eu ainda tenho o Elo Dynasty, ainda utilizo ele, porque ele é isento, tá? Eu tenho ele com isenção de anuidade, acho que, se eu não me engano, meu 2º ano já de isenção. Vou finalizar meu 2º ano de isenção com ele, mas se em algum momento o Bradesco não conseguir mais isentar para mim, não achar interessante, que é ser isento e que eu tenha esse cartão com isenção, eu cancelaria ele numa boa, sem nenhuma preocupação, tá? Então eu tô utilizando ele cada vez menos, os benefícios eles foram regredindo e eu só utilizo ele porque ele é isento, mas como eu disse anteriormente, caso venha a deixar de ser, né, para mim, o Bradesco não queira mais que me dá essa isenção, eu tranquilamente cancelo ele, tá? Outro cartão que eu acho muito interessante, só que ele não está aqui agora, tá? É o Amazon Prime, ele me dá 5% de cashback em todas as minhas compras na Amazon. Eu acho isso aqui sensacional, só de comprar na Amazon, que eu compro bastante coisa lá, ele já desconta direto no cartão que fica cadastrado automaticamente lá na Amazon e me dá 5% de volta daquilo que eu gastar lá. Ele é um cartão interessante porque ele não tem anuidade também e me dá, caso você não tenha algum outro cartão para ser o seu principal, como eu tenho o caso aqui do The Platinum Card, caso você não tenha um cartão principal, o Amazon Prime é muito bom porque ele tem 1% de cashback em todas as compras, 5% na Amazon, ele não tem anuidade, ele é um cartão fácil de conseguir. Caso você queira esse cartão, se você entrar lá no meu Instagram, você tem lá nos destaques, tem um destaque chamado Links, que é a minha central de links, que você consegue solicitar ele por lá. Tem um link exclusivo, tá? E tem vários outros cartões lá também para você solicitar. Tem o Azul Visa Infinity, enfim, várias pessoas conseguem também. Demais cartões que eu tenho, que eu acho interessante, mas que eu não utilizo, são esses dois aqui, ó. Esses 2 cartões aqui. BTG Black e também o C6 Carbon. Eu tenho eles sem anuidade também. Mas eu basicamente não utilizo nenhum dos dois, tá? Pra quem me perguntar, mas Marcelo, você conseguiu o C6 Carbon como? A C6 Carbon foram 2 anos já de isenção, sem bater meta de gastos, sem ter investimentos, sem fazer praticamente nada. É basicamente convite e também negociação, tá? Então a gente conseguiu dessa forma e o BTG Black aí já é diferente, tá? Como eu tenho ele sem anuidade, mas é basicamente o BTG com investimentos, então a gente consegue esse cartão de algumas formas. Você consegue, o que eu acho interessante do BTG é que você consegue moldar os benefícios que você vai ter para ele. Então você pode ter um cartão de crédito BTG Black, tendo menos investimentos, gastando menos por mês nele, e você mesmo assim consegue ele, porque a anuidade dele cresce conforme você acrescenta benefícios no cartão de crédito. Eu acrescentei todos, e mesmo assim continuei isento, porque se em algum momento eu precisar utilizar algum deles, pelo menos eu tenho esse cartão aqui isento de anuidade pronto na minha mão, tá? E só que nenhum dos dois eu tenho utilizado nenhum dos dois eu tenho utilizado aqui no meu dia a dia. O que eu mais utilizo são esses daqui que eu mostrei para vocês, cada um para esses tipos específicos, né, de motivação. Agora imagina só, se eu tivesse só o Nubank, que muita gente faz questão de ter só um cartão de crédito Nubank,
para tudo que eu estivesse comprando, igual eu tô mostrando para vocês, quanto dinheiro eu tinha perdido. Porque para vocês terem noção, aqui no The Platinum Card da American Express eu pontuo 2,2 pontos por dólar em todas as minhas compras e não pago anuidade. Quer dizer, não pagava, começou a cobrar recentemente, mas eu vou retirar essa anuidade que vai ser tranquilo, tá? No cartão Pão de Açúcar eu pontuo praticamente 1 ponto por real, porque eu só faço as minhas compras na rede Pão de Açúcar e na rede Pão de Açúcar ainda é 1 ponto por real, praticamente, tá? E eu ainda tenho os descontos que eu tenho na rede, praticamente em média eu consigo por mês, juntando todas as minhas compras, 10% de tudo que eu compro lá. Então, além do 1 ponto por real, eu tenho 10% ali de volta das coisas que eu compro lá. No XP Visa Infinity, eu tenho os 10% ali de dinheiro de volta nos meus abastecimentos, mas se ficar acima de 4, eu já tô achando interessantíssimo e já tô utilizando ele só para abastecimento. Se ficar, por exemplo, 2%, 1%, aí eu prefiro utilizar outro cartão, tá? Mas ficando acima de 4, é ele que vai fazer os meus abastecimentos. Azul Visa Infinity, eu tenho desconto na Azul, sou diamante na Azul, utilizo os benefícios da Azul sem ter que pagar por isso, porque já é o meu segundo ano isento com o meu Azul Visa Infinity, sem ter que pagar por nada disso. Então, é bem interessante o dinheiro que eu já economizei com isso aqui também, e também o que eu deixei de gastar, pelo fato que a gente conseguia, no passado isso já não tem mais como antes, alugar veículos e ter 2 diárias gratuitas no aluguel de veículos com a Unidas. Hoje você tem que fazer uma reserva maior para ter esse benefício, só que isso aqui eu aproveitei antes dessa mudança e achei bem interessante, tá? E também tem um desconto com a Unidas, para quem viaja bastante, ter esse desconto, cara, é muito interessante. Eu já viajei para, por exemplo, Chapada dos Veadeiros, e um aluguel que seria de R$ 1.800, um veículo saiu por R$ 870, R$ 900, então acaba sendo muito interessante, acaba economizando muito dinheiro no bolso, tá? Só que esse aluguel do veículo eu já pagaria a anuidade praticamente do Azul Visa Infinity inteiro. O Elo Diners não tenho utilizado tanto, então não tem tanta coisa aqui pra falar. E o Amazon Prime dá 5% de volta. Então imagina, se eu só tivesse o cartão Nubank, imagina, pra não falar outra coisa, a burrada que eu estaria fazendo de só ter aquele cartão. Eu entendo que a maioria das pessoas começam com esse cartão de crédito porque ainda não conhecem outros cartões que sejam melhores pra elas, tá? Eu entendo porque eu fui assim. Eu comecei com o Nubank e eu praticamente não tinha vontade de ter nenhum outro cartão de crédito, porque ele me bastava. Só que quando eu fui aprendendo o que esses outros cartões de crédito podiam me retornar e que outras estratégias também, que nem tudo é só cartão de crédito, na verdade, a maior parte é de estratégias, as estratégias que a gente executa com cartão de crédito, milhas aéreas, pontos, enfim, a gente consegue acumular a maior parte com isso. Imagina o que eu teria perdido se eu não tivesse vislumbrado isso antes. Então eu espero que você, vendo esse vídeo, você consiga refletir sobre o que você tem gastado, né, com o que você tem gastado e como você poderia melhorar tanto os seus cartões de crédito, como também o que você poderia melhorar na questão das estratégias que você aplica para acumular mais pontos e para acumular mais milhas aéreas, tá? Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu curtir, comenta alguma coisa, comenta quais cartões você tem, quais os objetivos do seu cartão, porque é bem interessante saber que cada pessoa tem uma carteira diferente de cartões que é o ideal para ela. Eu mostrei isso aqui, esses cartões, né? Expliquei o motivo de eu ter cada um deles para os meus alunos e também para os assinantes do canal de alertas, para eles terem uma base de como eu faço a seleção da minha carteira ideal de cartões e consigam fazer a sua própria seleção ideal de cartões, tá? Eu sei que vai ter gente que o cartão principal vai ser o C6 Carbon ou vai ser o Azul Visa Infinity, enfim, para cada pessoa que tem um objetivo diferente, vai ter uma carteira diferenciada, tá? Então comenta aqui qual que é a sua carteira de cartões que você acha mais interessante. Bom, por esse vídeo é isso, até uma próxima.